Bem, então a contratação de 100 milhões ou mais vai acontecer, ou pelo menos é isso que o Real Madrid quer. Jean Diomandé, já todo mundo confirma, o Real Madrid fez uma oferta ao Leipzig de 100 milhões, mas provavelmente eles vão pedir mais. E bem, isso pode demorar porque para o Madrid tudo é vendido não caro, mas caríssimo. E porque, bem, é assim, se aceitassem os 100 milhões, logo de cara, do ponto de vista do outro clube, não seria uma boa negociação, ainda mais sendo o Real Madrid do outro lado. Agora, que para muitos pareça um absurdo contratar esse jogador por 100 milhões... Bem, isso só o tempo vai dizer, caso o Madrid chegue à casa dos 100 milhões. Porque, claro, ele tem 19 anos, é muito para alguém que, bem, saiu do Leganés para o Leipzig. E que vimos os melhores momentos, ele não fez uma Copa do Mundo especialmente boa. Mesmo que você veja 30 segundos, 10 segundos desse jogador, já percebe que ele é muito bom. Mas tem alguns dados, ele tem uns números muito interessantes do ano passado. E se vocês assistirem aos melhores momentos, apesar de que os melhores momentos sempre podem ser enganosos, é uma armadilha. Nos apaixonamos por um jogador em 1 minuto de vídeo. Se acha que ele joga sempre assim, observe mais, pois será emprestado. E agora vamos falar sobre a escalação, porque é impressionante o que pode ser o time titular do Real Madrid no próximo ano. Com, além disso, 2 jogadores por posição, deixando de fora gente muito boa e muito importante. Mas é disso que se trata, de voltar a ganhar títulos e de ter um time que se desdobre, que seja completo, que tenha se reforçado. Posições que ficaram 2 ou 3 anos sem serem reforçadas. Eu acho que o Madrid pode conseguir isso em um verão absolutamente histórico. Se essa contratação chegar, se chegar a do Rodri, vamos falar de todos eles. Está dizendo aqui Fabrizio Romano que de fato a oferta é de 90 milhões, mais 10 em variáveis. E que o Leipzig, então, rejeitou e está pedindo mais do que isso. Vamos ver até onde vamos, porque, claro, o caso de Julián Álvares, que ninguém acreditou. Eram 150 milhões, entendemos que se depois o Real Madrid fosse atrás do Olysée, seria por esse valor. E que e que esse dinheiro existe, encaixa para, a não sei se encaixa ou se vão ter que pedir um empréstimo, mas que esse dinheiro existe, que o Madrid quer gastar esse dinheiro em uma grande estrela. Que o caso do jogador francês do Bayern é impossível, e que, bom, esse foi o escolhido. Mas se abre então o debate, se alguém deve ser vendido, está se falando de uma venda muito dolorosa, está se dizendo que, e quem falou isso foi Sérgio Valentim, que sempre tem informações muito boas. Há jogadores, ou seja, esses 3 jogadores, Bellingham, Mbappé e Valverde, me surpreendeu o caso do Valverde, isso é o que ele diz, que eles não vão ser, e bom, se falamos de uma venda dolorosa, não sei se vai ser algo como foi com o Casemiro em 22... Apesar de doloroso, era perfeitamente compreensível aceitar 80 milhões por alguém que já fez de tudo. Que já estava, não tão velho, mas enfim, que podia ser, que pudesse sair do Real Madrid com uma dor mais emocional do que racional. E este ano, de que jogador a gente poderia estar falando? Nesse sentido, bom, então, Tchouaméni pode ser, se o Rodri vier, o Tchouaméni fica em segundo plano ou com um papel diferente do que teve, mas o fato é que alguém tem que sair. Claro, entre esses 3 de quem falamos, de quem o Sérgio Valentim fala, não está o Vinícius. E o Vinícius ainda tem uma situação muito particular, que é a de que o contrato dele termina no próximo ano. Bom, todos nós sabemos disso, né? Que ainda não renovou, etc., que podem pagar muito dinheiro pelo Vinícius, menos do que em outros anos, porque já faz 2 temporadas que ele não está no mesmo nível. Que não está tão mal, na minha opinião, mas que também não está tão bem como já esteve. E que aí pode sair muito dinheiro. Sobretudo porque esse garoto chamado Omandi vem para ser ponta. Claro, a questão é a seguinte, que vimos ele na Copa do Mundo, jogando pela direita, é que ele pode jogar, é que ele é tão bom pela esquerda quanto pela direita, de pé trocado, no seu perfil. Mas enfim, reparem, é que, insisto, não quero cair nessa besteira. Essa coisa dos highlights, né? Aqui tem uma jogada pela direita em que ele dribla um defensor na Bundesliga, é incrível.
não posso mostrar por causa dos direitos autorais, mas ele cruza toda a frente da área. Um monte de opções, ninguém faz um desmarque para ele, o cara chega e diz: beleza, então vou chutar daqui mesmo com a direita. Ou seja, tem uma série de ações desse rapaz que são realmente, mas impressionantes. Bom, mais do que irmos para imagens, eu convido vocês a verem os melhores momentos no Twitter. Vocês entram, procuram por Omandi, enfim, aparece. Olha, esse vídeo, por exemplo, de quem era, de Álvaro Barito, que está muito bom. São aqui, sei lá, 8 minutos de jogador, é realmente impressionante. Borja Giménez, treinador do Leganés, na época, quando esse garoto chegou, disse que, bom, quando ele chegou, bem novinho, 17, 18 anos, colocou ele para treinar. Ele veio e diz, não, olha, esse vai ser o... Disseram literalmente, ele fala em uma entrevista, vai ser o novo Messi, não brinca, tal. No treino, ele põe o garoto que veio para o time B com o time principal do Leganés. O garoto dribla vários jogadores e faz um gol no ângulo. Borja Giménez diz que no primeiro toque já deu para ver que ele era diferente. Por isso, às vezes em poucos segundos já se percebe o jogador. E quem entende de futebol já sabe distinguir os craques dos que são comuns ou dos que não servem, né? E vamos lá. A primeira impressão que eles causaram foi incrível. Bom, o caso é que nesse treino, Borja Giménez disse, não sei se ele estava treinando, não, sim, ele estava treinando o time principal, ele disse. Tira ele, porque os do time principal vão acabar com ele a pontapés, porque ele está brincando com eles. Tiraram ele após uns 15 minutos, ele disse, amanhã ele já treina com o time principal para ficar com a gente. Em um treino já muda tudo, porque isso era um jogo que estavam fazendo entre o time B e o time principal, e aí ele já levou para. Jamais. Acho que coincidiu dele ir ao Bernabéu e realmente fez um bom jogo. Borja Giménez disse que ele sofreu um pênalti não marcado naquele dia. Precisa revisar, não vou agora ver aquilo. Reclamaram do árbitro, mas depois ele fez gols com o Leganés. Vejam só, claro, depois venderam ele por 20 milhões. 20 e poucos milhões. Para o Leipzig, sabiam que ele seria um craque e talvez pudessem vendê-lo por mais. Mas o fato é que o jogador ainda tinha 18 anos. Enfim, reparem nisso, nesses dados que o senhor Amâncio nos mostra aqui, gols sem pênaltis. Nas ligas, em 25/26, Yandil Mandé, 12 gols em 53, finalizações, 1 gol a cada 4 finalizações. Olise, 15 gols em 102 finalizações, 1 gol a cada 6,8. Vinícius, 12 em 10. Rema, de cada 100 finalizações, 1 gol a cada 8,3 finalizações. E Jamal, 13 gols em 117 finalizações, 1 gol a cada 9,0 finalizações. Então, de todos esses, Olise, Vinícius, Lamine, Jamal, é o que tem a melhor média. Bom, isso, insisto, são dados, né? Olha, o Madrid, onde quer dizer, se for esse, já nos enganaram muitas vezes, né? Com jogadores que fizeram só uma temporada boa, como era o nome daquele sérvio? Caramba! Jovic, o caso do Jovic foi espetacular. Na Bundesliga também, fazendo um monte de gols, era um jogador que não era um 9 convertido em 9. Na mamãe, Graus. Olha, a gente cai na armadilha, contratamos o Jovic, desculpa, ainda não passou a tosse do mês da Copa do Mundo e a gente se ferra, e se ferra com o Jovic. Acho que esse garoto é diferente, pois não é finalizador, mas cria muito jogo, especialmente pelas pontas. E além disso, pode começar pela esquerda ou pela direita, ou seja, e principalmente começando pela direita, e que é tão bom de um lado quanto do outro. Agora, claro, já começaram a aparecer vídeos de um tempo atrás, que não sei o que, aquela partida famosa do Leganés no Bernabéu, insisto, reclamavam do árbitro. Pois foi esse rapaz que acabou de chegar e disse isso, e sei que não vai cair bem. Para mim já não caiu bem, mas tudo bem, agora vou fazer minha reflexão sobre esse assunto. Ele diz, ok. Ele diz, o que você achou da atuação do árbitro? Espera, vou abaixar um pouco. Ele diz, acho que foi ruim. Ele diz, o gol de falta do Mbappé não foi falta. E ele diz, até aqui tudo bem. E ele diz,
E o pênalti também não foi pênalti. Mas é o Madrid, sempre é assim. Ele disse, e os barcelonistas e o pessoal do programa do Chiringuito ficam chocados e tal, e coisa e tal. Bom, eu lembro que além disso, nesse programa a gente contou isso, e eu disse, bom, é impressionante, cara. Esse rapaz acabou de chegar. O clube paga pra ele, pagou ao segundo chefe dos árbitros durante 20 anos e tal. Depois, nesse tipo de comentário, desculpa, não estava compartilhando. Era esse momento. Desculpem, não compartilhei a tela. Perguntam isso pra ele. Ana, foi ruim, mas não foi falta nem pênalti. É o Madrid, sempre assim. Certo. Bom, como eu disse, o garoto acabou de chegar. Mas esse tipo de comentário de jogadores da Liga Espanhola, quando dizem não, o Madrid sempre é assim, é incrível. Mas enfim, como sempre, não quero voltar àquilo. O que eu quero dizer com essas declarações, e esse rapaz, é sobre o jogador que fala mal do Real Madrid, que a gente não perdoa. Olha, isso é uma besteira do tamanho de um piano. Aqui perdoamos o Figo, o Courtois, e nem era preciso. Eles falaram coisas piores do Real Madrid. O mesmo vale para o Rodri, e agora vamos falar dele. Falaram algo sobre o Vinícius, mas ele nem insultou ninguém. Na comemoração, ele lembrou do Vinícius e aqui criticamos. Sinceramente, parem com isso. O importante é ganhar. Não precisamos nos apegar a jogador nenhum. Além disso, bom, quando se está de fora, se supõe uma coisa, mas quando chegar ao Madrid vai perceber a grandeza do clube, etc. E precisamos desse tipo de jogadores. Um desequilibrante no ataque e outro, como falamos ontem sobre o Rodri, no meio-campo para colocar ordem ali. Além disso, ele é um líder, é realmente um líder, já tem experiência suficiente e títulos, por sinal. O Rodri entrou em uma classificação histórica, junto com Franz Beckenbauer, com Léo Messi, não lembro com quem mais, mas com muitos outros. Na verdade, não são muitos, são só 7 ou 8 jogadores de Mundial Europeu, ou seja, Mundial e competição continental. Mundial, competição, bola de ouro e quero outro melhor jogador de futebol com uma bola de ouro em uma Copa do Mundo também. Ou seja, é um jogador que absolutamente precisamos para montar o time titular, que já estamos ficando um pouco empolgados, mas podemos ficar mesmo. Eu fiz aqui, nesse site onde você pode montar escalações titulares, né? Com Courtois no gol, eu colocaria Dan Danford pela direita antes do Trent Alexander-Arnold, para ser sincero. Dan Danford me entrega muito mais na defesa do que o Trent, e no ataque talvez nem tanto, não tem o mesmo passe, mas para mim compensa. Esse é o meu time titular. E deixo de fora vários jogadores que vocês podem comentar aí embaixo o que acharem. Talvez vocês não concordem comigo, claro, mas, enfim, eu acho que é isso. Rüdiger Hausen como dupla de zaga e Cucurella na esquerda, sem discussão. Javier ou Militão, bom, Militão quando se recuperar, não vai estar recuperado para o início do campeonato, com certeza, né? Digo Hausen, que para mim deve ser titular à frente do Konaté. Se Konaté melhorar em relação ao ano passado e ao Mundial, porque aquele jogo de terceiro e quarto lugar no primeiro tempo contra a Inglaterra foi absurdo. Então talvez ele possa ganhar a vaga do Hausen, mas eu quero continuar confiando no Hausen. Meio campo, Rodrigo de volante, vocês vão me dizer. Rodrigo não vai estar no primeiro mês, pelo menos, porque acabou de passar por uma cirurgia? Quero corrigir uma coisa em relação a ontem. Rodrigo afirma que não fez cirurgia. Eu disse isso e cometi um erro sobre a coxa. Bom, sobre a coxa, glúteo, coxa, é consequência de uma hérnia de disco que ele tem e que já teve, e pela qual fez um procedimento ambulatorial, não uma cirurgia em que precisasse ficar no hospital. Vocês já sabem, quem já teve uma coisa ou outra, essa é mínima, mas é verdade. Que um mês e meio, quase 2 meses ele vai ficar sem jogar, isso é um problema. Cara, é possível que não contrataram porque jogador fora por 2 meses não serve pra gente. Não temos boas lembranças disso, só algumas, né? Quando o Ronaldo Nazário foi o melhor da Copa do Mundo de 2002, disseram que se o JCE contratasse ele não ia estar até lá. Bom, nem sei quando esse garoto começou, mas até outubro não esteve. O primeiro e o segundo ano do Ronaldo foram incríveis. Não bom com o Rodri? Olha, estamos contratando o melhor jogador da última Copa do Mundo. Vai ficar 1 mês, 2 meses, mas não tem problema. Vamos lá.
que indiscutivelmente, como volante desse Real Madrid, se acabar contratando ele e as informações continuarem sendo essas, o Madrid está de acordo com o jogador. Em tudo, essa é a última atualização. O que ainda precisa negociar com ele, com o Manchester City, é o preço, a partir de 60 milhões, mas eu acho que eles vão aumentar o preço e vão pedir 80. Vamos ver por quanto vai acabar essa história. Valverde, Bellingham, Mandé pela direita, Vinícius pela esquerda, Mbappé como 9. Claro, aqui tem muita coisa para comentar, temos certeza de que depois da Copa do Mundo, que o Bellingham fez, a gente também quer ele. Ali, no meio-campo, jogando junto em um meio-campo com 3 jogadores, acompanhando o Rodri e o Valverde. Ou a gente quer ele mais avançado, porque ele mostrou na seleção inglesa que quanto mais perto do gol ele está, melhor ele joga e mais gols faz. Então, é um debate, sem dúvida, é um debate sobre se, talvez, na posição do Bellingham no meio-campo, caberia um Bernardo Silva. Ou Google, claro que estamos deixando eles de fora, ou apitar, eu adoro apitar, é mais apitar. Time principal, olha, que ele aprenda com os grandes, não será titular, mas esteja lá, isso o Mourinho vai vendo. Ele colocou essa escalação porque em termos de nomes é o mais espetacular, né? Isso que, insisto, Bernardo Silva ficou de fora, claro, Hendrick também, jogadores que o público quer ver, mas não cabem todos. E lá na frente, bom, dependendo se vão vender o Vinícius ou não, eu não quero que vendam ele. Porque na esquerda, na posição dele, ele ainda é o melhor do mundo. Coloquei ele na direita porque, como já comentamos, ele pode se destacar muito e ainda tem várias possibilidades dali. Ou seja, sem o Vinícius, você exige isso pela esquerda ou coloca o Mbappé. Manteria o Gonzalo no elenco, pois junto com o Hendrick é uma ótima reposição para o ataque. E esse absurdo podemos ver este no Real Madrid. Me diga nos comentários, e se vocês gostaram, o que vocês mudariam e o que fariam? E é isso. Corrigir o que foi dito sobre o Rodri ontem, sobre a questão da cirurgia, e para sermos honestos e justos com a verdade. E esse problema de um mês e pouco, quase 2 meses fora, claro, não é a mesma coisa ter o Rodri do que me ter, até porque não jogamos do mesmo jeito. Como disse antes, talvez ele seja um dos que vão sair, é uma dessas vendas dolorosas. Faria mais sentido que, se você tem o Rodri como titular, o reserva dele fosse um jogador quase igual a ele, ou muito parecido com ele. Não é totalmente para mim, nem sendo um grande volante ou meio-campista, mas vimos isso na Espanha, França. Também depende das pessoas ao redor dele. Mas é que eles jogam de outro jeito, Absolutamente jovem e é mais jovem, mas queremos continuar jogando do mesmo jeito. Ao Mourinho, talvez ele goste muito do seu estilo, e olha, muitos treinadores gostam muito do seu estilo. E claro, quando te dão a possibilidade de ter o Rodri, aí já é outra coisa. E olha, com menos anos pela frente, mas também com a possibilidade de que nesses 3 anos que o Rodri pode te dar, você possa ter vários jogadores na mira. Ou saindo da base, ou aprendendo com ele, como o próprio Pitar, que não é o mesmo caso, mas ele vai aprender muito com ele e com os outros, principalmente com ele. Assim, você pode ir formando esportivamente um volante para os próximos anos. Coloquem nos comentários o que vocês acham, deixem o like. Se vocês gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, deixem um comentário, compartilhem o vídeo, que isso ajuda muito. Muito obrigado pelas visualizações de todos esses últimos dias. Nos vemos no próximo, tenham um ótimo sábado. Tchau!